Lição 8, 19 de agosto de 2018. A sobriedade na obra de Deus. Texto áureo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Verdade prática. O exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. Leitura bíblica em classe. Está em Levíticos capítulo 10, versículo 8 ao 11 e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 3. Levíticos capítulo 10, versículo 8 ao 11. E falou o Senhor a Arão dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Introdução. Na lição anterior, acompanhamos a trágica história de Nadab e Abiú, filho do sumo sacerdote Arão. Embora cientes de sua responsabilidade, eles não temeram entrar no lugar santo para oferecer fogo estranho ao Senhor. Por causa disso, Deus os fulminou ali mesmo diante do altar do incenso. O que os levou a agir de maneira tão irreverente e profana? Pelo contexto da narrativa sagrada, podemos concluir que ambos estavam embriagados. Levíticos capítulo 10, versículo 8 e 9. Por isso, profanaram insolentemente a glória divina. Guardemo-nos, pois, do álcool, das drogas e de outros vícios igualmente nocivos e destruidores. O ministro cristão tem de ser um exemplo de temperança, sobriedade e domínio próprio. Primeiro tópico: o vinho na história sagrada. Nas Sagradas Escrituras, o vinho juntamente com o pão e o azeite é visto como bênção de Deus. Oséias capítulo 2, versículo 22. Aliás, o vinho era usado até mesmo como remédio. Lucas capítulo 10, versículo 34. No entanto, o seu mau uso levou homens santos a cometerem escândalos, torpeza e até crimes. Haja vista os casos de Noé, Ló e Davi. Primeiro item: a embriaguez de Noé. Após o dilúvio, Noé voltou-se ao ofício de lavrador e pôs-se a plantar uma vinha. Gênesis capítulo 9, versículo 20. E após ter preparado seu vinho, bebeu-o até embriagar-se. Já fora de si, desnudou-se, expondo-se vergonhosamente em sua tenda. Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 29. A intemperância do patriarca trouxe-lhe sérios problemas familiares. O álcool foi capaz de transtornar até mesmo um dos 3 homens mais piedosos da história sagrada, Ezequiel capítulo 14, versículo 14. É por isso que devemos precaver-nos quanto aos seus efeitos. Provérbios, capítulo 20, versículo 1 e Provérbios, capítulo 23, versículo 31. Segundo item: a devassidão das filhas de Ló. Dizendo-se preocupadas com a descendência do pai, as filhas de Ló embebedaram-no em 2 ocasiões. Gênesis capítulo 19, versículo 31 e 32.
Em seguida, tiveram relações com o próprio pai, gerando 2 povos iníquos. Gênesis capítulo 19, versículo 33 ao 38. Quem se entrega ao vinho está sujeito a dissoluções como essa. Efésios capítulo 5, versículo 18. Um servo de Cristo não pode cair nessa situação. Terceiro item: o vinho como instrumento de corrupção. Para encobrir o seu adultério com Betseba, o rei Davi convocou Urias, que estava na frente de batalha, embriagou-o e induziu-o a deitar-se com a esposa adúltera e já grávida. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 13. Se o seu plano houvesse dado certo, aquela criança ficaria na conta de Urias, o heteu. A que ponto chega um homem fora da orientação do Espírito Santo? O rei de Israel usou o vinho para corromper um dos seus heróis mais notáveis. Nossas atitudes devem sempre ser dirigidas pelo Espírito Santo. Segundo tópico: o vinho no ofício divino. Primeiro item: no Antigo Testamento. Em sua oferta de manjares ao Senhor, os israelitas faziam-lhe também a libação de 1/4 de hin. Levíticos capítulo 13, versículo 13. Nessa oferenda, o adorador conhecia que tudo quanto existe pertence ao Senhor. Em razão disso, deveria usar de forma santa e responsável tudo quanto ele deixou-nos. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Quanto aos ministros do altar, eram severamente advertidos sobre o uso do vinho. Leia com atenção Levíticos capítulo 10, versículo 8 ao 11. Essa passagem deve ser aplicada também aos crentes de hoje. Tanto ontem quanto hoje, o álcool pode levar-nos à ruína. Segundo item, no Novo Testamento. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. João capítulo 2, versículo 1 ao 11. E ao instituir a Santa Ceia, ele fez uso desse mesmo produto a fim de simbolizar o seu sangue redentor. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 30. Desde então, a Igreja de Cristo vem utilizando o fruto da vide para oficiar a sua maior celebração, a Ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 32. Terceiro item: advertência quanto ao uso do vinho. É bem possível que Nadab e Abiú tenham entrado no lugar santo do tabernáculo sob o efeito do álcool, e sem qualquer temor ou reverência ao Deus, apresentaram fogo estranho no altar divino. Logo após a morte de ambos, o Senhor fez sérias advertências a Arão: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Levíticos capítulo 10, versículo 9. Tal aviso serviu para que no futuro tragédias como essas não viessem a ocorrer. Por isso, o Senhor proibiu insensivamente, a partir daquele momento, a ingestão de vinho e de bebidas fortes no ofício sagrado. Aos desobedientes, a punição seria a morte. Terceiro tópico: ministros cheios do Espírito Santo. Tendo em vista os exemplos lamentáveis e vergonhosos da história sagrada, o Novo Testamento faz-nos severas advertências quanto ao uso do vinho. Primeiro item: recomendações aos ministros. O candidato ao santo ministério na igreja primitiva não podia ser um homem escravizado pelo vinho. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3 e 8. Tito capítulo 1 e versículo 7. Não se pode confiar ao rebanho de Jesus Cristo a alguém dominado pela embriaguez. Quem governa tem de se abster-se das bebidas alcoólicas. Provérbios capítulo 31, versículo 4. Segundo item: recomendações à igreja. A recomendação quanto aos prejuízos decorrentes do vinho não se limita aos ministros do Evangelho. Ela diz respeito também a toda a igreja.
portanto, que o verdadeiro cristão afaste-se do vinho, busque a plenitude do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. A embriaguez não é um mero adorno cultural, é algo sério que tem ocasionado graves transtornos à Igreja de Cristo. Terceiro item: ministros usados pelo Espírito Santo. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo foi generosamente derramado sobre os discípulos. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. De início, eles foram tidos como bêbados. Atos capítulo 2, versículo 13. Mas após o sermão de Pedro, todos vieram a conscientizar-se que eles falavam e operavam no poder de Deus. Atos capítulo 2, versículo 40 e 41. Na sequência de Atos, deparamos-nos com os apóstolos e discípulos proclamando o evangelho sempre no poder do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 8 e 31. E Atos capítulo 7, versículo 55. Atos capítulo 13, versículo 9 e 10. Conclusão. Quanto ao uso do vinho, sigamos o exemplo dos recabitas. Voluntariamente abstinham-se de qualquer bebida forte para que a aliança de seus ancestrais permanecesse firme. Jeremias capítulo 35, versículos 6 a 10. E por causa de sua fidelidade foram honrados pelo Senhor. Portanto, fujamos das bebidas alcoólicas e de outros vícios igualmente graves, a fim de que possamos ministrar ao Senhor com todo zelo e cuidado. Deus não mudou. Lembremo-nos de Nadab e Abiú.